ele tinha um outro nome. O verdadeiro nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, tá? Ele era francês. Então, o professor Hippolyte, ou professor Léon, como também era chamado, né? Ele era pedagogo, ele já tinha livros escritos na área da pedagogia, ele era um educador, ele era um professor. Aí, em dado momento da vida dele, já quando ele tinha mais ou menos uns 50 anos, ele começou a estudar os fenômenos mediúnicos. O que são os fenômenos mediúnicos? Os fenômenos mediúnicos são os fenômenos que sempre existiram na humanidade. Que era, por exemplo, quando Moisés, aquele profeta lá, recebeu as leis de Deus, não é verdade? E várias vezes na história, nos livros tidos como sagrados, está escrito sobre a mediunidade, só que às vezes dá outro nome, né? Fala, por exemplo, que o profeta conversou com os anjos do Senhor, né? Fala uma série de coisas. E isso nada mais é do que mediunidade. O que o professor Allan Kardec fez, né? Professor Hippolyte, e depois ele adotou um novo nome, Allan Kardec, o que ele fez foi estudar tudo aquilo que tinha acontecido, né? Estudar de maneira mais séria e criar um livro contendo todas estas informações acerca do que ele estudou, que nós chamamos de codificação, né? Codificação kardeciana. São 5 livros que Allan Kardec escreveu primeiramente para nos ensinar a respeito da mediunidade, a respeito dos espíritos e a respeito de Deus, acima de tudo. Tanto que a primeira pergunta do livro de Allan Kardec é: o que é Deus, né? E os espíritos respondem: é a força suprema e inteligente do universo, causa primária de todas as coisas. Ok? Bom, passe por favor, Jean. Allan Kardec, como eu disse, ele era professor, ele era pedagogo, né? Então, ele era uma pessoa apaixonada pelo estudo. Melhor dizendo, ele era um amante do estudo, ele amava estudar. Então, ele amava estudar e amava trabalhar, porque ele se empenhava para estudar. Então, ele formou-se em ciências e letras, então ele também ensinava, ele também era professor. Ele estudou vários idiomas, ele falava várias línguas, tá? Ele falava corretamente outros idiomas. Pode passar, Jean, por favor. E ele estudou os fenômenos espirituais, né? Porque sempre a humanidade falava em fenômenos espirituais. Não só em mediunidade, como nós falamos, mas falava acerca de Deus, da existência de Deus, da existência de seres angelicais, de anjos. Então ele foi estudar o que seriam essas coisas, o que seria Deus, né? O que era Deus, o que era aquilo que nós que chamava-se de anjos, o que era aquilo que chamavam de diabo, o que era, ou seja, o que as pessoas falavam tanto a respeito de certas coisas que pareciam não estarem muito claras, né? Então ele foi estudar essas coisas e percebeu que no mundo inteiro acontecia fenômenos espirituais, que todos os povos falavam a respeito de um Deus, falavam a respeito de um anjo ou de um ser assim espiritual. Então ele foi estudar, analisou muito bem isso aí e foi onde ele